O anúncio da vacina da farmacêutica Moderna nesta segunda-feira movimentou as bolsas mundiais, fazendo com que operassem em alta. A vacina apresentou quase 95% de eficácia. Esta análise foi baseada em 95 pacientes. Os testes da Pfizer também estimularam os mercados. E para entender melhor como essa alta na bolsa funciona, nós vamos conversar com o economista da Messen Investimentos, Álvaro Villa. Muito bom dia, obrigada aqui por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Como vai? Vou muito bem. Álvaro, a gente percebe que a cada anúncio positivo da eficácia de uma vacina contra a Covid-19 anima os mercados. Explica como funciona essa dinâmica de especulação do mercado. Uma boa notícia anima os investidores, o mercado e também o mercado a fazer as negociações? Legal. Bom, a gente tem que se lembrar primeiro de que o mercado, os ativos, eles são fluxos de caixa descontados, né? Então, hoje o Covid, ele traz uma incerteza muito grande, qual que vai ser o resultado daquela empresa no futuro, qual que é o fluxo de caixa que ela vai ter, né? E por isso acaba gerando um desconto quando se projeta um cenário mais negativo para o Covid, tá? Com a vinda de uma vacina que tem uma eficácia muito boa, você pode voltar a fazer projeções de um futuro, né? As empresas conseguem se programar, inclusive para fazer um investimento, para pegar uma dívida, para fazer uma ampliação na sua produção e por aí vai. Então o mercado ele acaba precificando que no futuro a gente vai ter uma previsibilidade maior desses resultados, né? Então, evidentemente, que as bolsas acabam se animando com uma vacina e quando a notícia ela é negativa, as bolsas acabam ficando um pouco mais pessimistas. Exatamente isso. O contrário também acontece, né? A cada notícia de um novo lockdown, uma segunda onda, aumento de casos, faz com que os investimentos diminuam. Com essa sensação de gangorra, né? Esse sobe e desce. Diante disso, o que o investidor deve analisar ao escolher um fundo, um título para colocar o seu dinheiro? Bacana. O cenário ele é muito binário, né? Especialmente agora depois das eleições dos Estados Unidos, a gente acaba tendo um foco muito grande nesse cenário especificamente que é das vacinas, tá? E para o investidor, especialmente o que está começando agora, né? Inclusive a bolsa cresceu muito ultimamente com esse tipo de investidor, né? Ele tem que buscar empresas que elas conseguiram perpetuar no passado. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de crises, né? E tiveram empresas que resistiram a todas elas, né? Então, e negócios que vão resistir apesar de qualquer tipo de crise, né? Então, a gente viu, por exemplo, muitas empresas de varejo performando bem num cenário de crise, né? Os bancos já são conhecidamente boas alocações no cenário de crise, tá? E até mesmo algumas indústrias elas conseguem se consolidar mais no cenário de crise. Então, nesse momento, o investidor ele tem que buscar, e isso também faz parte da diversificação de carteira, né? Tem que buscar a solidez. E outro ponto, que aí, para concluir, é a diversificação, né? O último almoço grátis do mercado é a diversificação. Então, a melhor maneira do investidor sofrer menos no cenário de crise é ele diversificar bastante em boas empresas, tá? Então, busque empresas que têm fluxos de caixa com solidez, né? Busque fundos que já consigam entregar uma boa performance há um bom tempo e tenham um baixo custo, tá? Isso é algo que, quando a gente fala de fundos, tem que olhar, porque o custo do fundo faz com que o investidor, que o gestor tenha que tomar mais risco para entregar mais retorno, tá? Agora, se o custo é baixo, o gestor ele pode tomar menos risco para entregar um bom retorno para o investidor, né? Então, essa relação ela é bem importante quando a gente vai olhar para a volatilidade, tá? Fica aí essa dica, né, para os nossos ouvintes e espectadores. E Álvaro, em meados de março, o mercado levou um tombo, né? Fundos de ações foram lá para baixo e ainda não se recuperaram totalmente para poder fazer aquele saque sem materializar a perda, o que os analistas até indicam, não faça o saque. O que os analistas esperam para o ano de 2021? Há expectativa para uma retomada otimista ou ainda cautelosa?
assim, olhando para 2020, né, a gente tem que se lembrar que 2020 vai deixar muitos traumas ainda, né? Foi um ano agitado aí pra gente. E então, assim, é, tem que tomar cuidado também com as projeções, tá? Porque elas acabam sendo bastante conservadoras em alguns momentos, tá? E, logicamente, elas não consideram muitas coisas que podem acontecer e hoje a gente está falando de pandemias, né? Falando de coisas um pouco que não estão na nossa mão, né? Então, essas expectativas, elas são sobre índices, né? Sobre coisas concretas. E uma pandemia não é algo que o ser humano consegue controlar. Então, tem que tomar esse cuidado para não se frustrar no futuro, tá? O que eu recomendaria para o investidor é essa diversificação de carteira, né? É ter em mente o longo prazo e não olhar 2021, tá? Então, o longo prazo, ele tem que olhar 5, 10 anos para quando a gente vai fazer uma alocação de renda variável em ações, tá? Olhando hoje para o fim do ano, 2021, considerando uma vacina, que é o que já está se projetando no mercado, a gente deve ter um ano muito bom, né? Bastante positivo. Já tem gente falando de bolsa, sem dúvida, acima de 120 mil pontos, né? O cenário base da XP Investimentos é em 115 mil pontos para o ano que vem, tá? E 107 para esse ano. Então, assim, é um cenário que ainda tem bastante upside, as coisas estão se recuperando. Mas isso pode ser muito melhor, tá? Depender muito de quem encontrar aí a vacina, né? De qual vai ser a eficácia dessa vacina. Sem dúvida, a gente pode ter um ano de 2021 muito positivo, tá? Mas tem que ter cautela, não coloque todas as fichas nisso. E tem que ter paciência, né? Como você disse, a diversificação de carteira é muito importante nessa hora. Nós conversamos com Álvaro Villa, economista da Messen Investimentos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Bom dia para você.